Sejam bem-vindos ao canal A Jornada da Alma. Audiobook Gênesis da Vida. Capítulo 11. A Torre de Babel e a Linguagem da Alma. Escrito e narrado por Graça Barros. 11º capítulo de Gênesis nos apresenta uma das narrativas mais simbólicas das Escrituras, a construção da Torre de Babel. À primeira vista, essa história fala sobre uma grande obra realizada pela humanidade, mas, em um sentido mais profundo, ela nos convida a refletir sobre orgulho, propósito, comunicação e consciência. A humanidade possuía uma única linguagem e um objetivo comum. Unidos, decidiram construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus. O desejo de crescer, evoluir e realizar grandes conquistas não é algo negativo. Pelo contrário, o desenvolvimento faz parte da natureza humana. No entanto, a narrativa nos convida a refletir sobre uma questão importante. Por qual motivo estamos construindo aquilo que construímos? Toda obra exterior nasce primeiro dentro da mente e do coração. Quando nossas realizações são guiadas apenas pelo orgulho, pela necessidade de reconhecimento ou pelo desejo de superioridade, corremos o risco de nos afastar da nossa essência. A Torre de Babel simboliza um esforço humano que buscava exaltação sem consciência. E essa é uma armadilha que continua presente nos dias atuais. Muitas pessoas passam a vida construindo torres de sucesso, de poder, de status, de aprovação, mas ao chegarem ao topo, descobrem que ainda existe um vazio interior, porque nenhuma conquista externa consegue preencher aquilo que somente o autoconhecimento e a conexão espiritual pode oferecer. O outro ensinamento profundo deste capítulo está relacionado à comunicação. A diversidade de línguas apresentada na narrativa pode ser vista como um símbolo das dificuldades humanas de compreensão. Muitas vezes falamos, mas não comunicamos. Ouvimos, mas não compreendemos. Vivemos cercados de pessoas, mas ainda assim nos sentimos isolados. A verdadeira comunicação acontece quando existe escuta, empatia e presença. A linguagem mais profunda da alma não é feita apenas de palavras. Ela se manifesta através da compreensão, da compaixão e da capacidade de enxergar o outro além das aparências. Gênesis 11 também nos ensina sobre humildade. A evolução da alma exige conhecimento, mas também exige sabedoria. Exige crescimento, mas também consciência. Exige sonhos, mas também propósito. A razão, ela nos ajuda a construir. A emoção nos ajuda a sentir. Mas a consciência nos ajuda a lembrar o que estamos construindo. Talvez a maior lição da Torre de Babel seja compreender que toda construção precisa estar alinhada com valores que transcendem o ego. Quando nossas ações servem apenas à vaidade, elas se tornam frágeis. Quando servem ao propósito e ao bem e ao crescimento coletivo, tornam-se verdadeiramente significativas. A vida é uma construção permanente. Todos os dias acrescentamos novos tijolos à nossa história, pensamentos, palavras, escolhas, atitudes. A pergunta que permanece é: que tipo de torre estamos construindo? Uma torre para impressionar o mundo? Ou uma ponte para conectar nossa alma àquilo que realmente importa? Porque as maiores construções não estão e não são feitas de pedra ou concreto. São construídas dentro de nós. E toda alma que aprende a unir conhecimento, humildade e propósito, descobre que a verdadeira grandeza não está em alcançar os céus, está em elevar a própria consciência. Reflexão final do capítulo 11. A Torre de Babel nos lembra que o crescimento exterior perde seu significado quando não é acompanhado pelo crescimento interior.
A verdadeira evolução acontece quando aprendemos a construir uma vida alinhada com nossos valores, nossa consciência e nosso propósito. Afinal, as maiores alturas não são medidas pela posição que alcançamos, mas pela profundidade da sabedoria que desenvolvemos ao longo da jornada. Está gostando desse audiobook? Deixe a sua curtida, ative os sininhos, se inscreva no canal. Agradecimentos finais. Gratidão por você que está nos acompanhando. A sua autora e narradora, Graça Barros.